A diferença de estar conectado no USB 3.0 para uma 10 gigabits, ele atingiu velocidades como se houve um incremento gigantesco. Para vocês terem uma ideia. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje vamos trazer um conteúdo um pouco diferenciado. Ao invés de testarmos SSDs, como geralmente costumamos fazer, vamos testar um equipamento que muita gente me pergunta se eu conheço algum modelo interessante de enclosures ou cases adaptadores. No vídeo de hoje vamos testar uma case que a Ugreen nos enviou, a CM559, cujo é uma case para SSDs do tipo M.2 e SATA, sendo um enclosure para SSDs. Este produto nada mais é do que uma das enclosures mais utilizadas e compradas no AliExpress, que possui como tipo USB do tipo C. Bom, antes de começarmos a análise, vamos ver um pouco de suas informações do produto. Ugreen marca esta enclosure como USB 3.2 geração 2, que é capaz de alcançar velocidades de transferência de até 10 gigabits por segundo e é retrocompatíveis com outras entradas USB até o protocolo 1.0. Podemos observar também que esta enclosure suporta diversos tipos de SSDs, tanto com protocolo NVMe com interface PCI Express, quanto protocolo HCI com interface SATA, além de oferecer suporte ao TRIM e ao UASP, que é um protocolo de transferência de arquivos pela interface USB. Vamos começar com um breve unboxing dessa pequena enclosure. Observamos que ela vem em uma caixa branca com uma mera foto ilustrativa da sua case em sua parte frontal, enquanto na sua parte traseira temos breves especificações técnicas. Ao removermos o conteúdo da caixa, observamos que ele acompanha dois cabos USB, um cabo USB do tipo C para o tipo C e um USB do tipo C para o USB do tipo A. Um ponto que já é negativo, que vamos abordar também no final da análise, é que embora esses cabos sejam de boa qualidade, e seja um ponto legal deles trazerem esses dois cabos para aqueles que não possuem entrada do tipo C, são cabos muito curtos, não chegam a medir nem sequer 25 a 30 centímetros de comprimento. Junto aos cabos USB, vemos a enclosure acompanhando uma capinha de borracha e uma chave para fazer a parafusação do SSD, junto de alguns thermal pads. Observamos também que a enclosure possui um peso estimado de aproximadamente 77 gramas e possui as seguintes dimensões: 123 por 37 por 13 mm, sendo comprimento por largura e altura. Faremos agora a instalação de um SSD Kingston Fury Renegade, que em breve traremos um vídeo no canal, nesta case, para testarmos a qualidade desta enclosure neste vídeo. Ponto positivo é que logo ao removermos o parafuso da case para inserirmos o SSD, não é necessário mais nenhuma ferramenta para fazer a instalação do SSD. O método de fixação do SSD é uma pequena pecinha de borracha e ao girarmos ela, fixa o SSD no local. E caso deseje ser instalado outros SSDs de dimensões diferentes, desde 2242 e 2260, fora o 2280, é só remover a borrachinha e colocar no local adequado. Logo após isso, faremos a instalação do thermal pad sobre o SSD e fecharemos a enclosure com um parafuso. E como podemos ver, é uma instalação muito fácil, que é um ponto positivo. Antes de partirmos diretamente para a análise e os testes sintéticos e realistas, vamos observar um pouco de sua construção interna. Inicialmente, podemos ver que ao desmontar a unidade, basta desafixar pequenos clipes que prendem um PCB à carcaça. Para isso, eu utilizei um soprador de ar quente com uma temperatura consideravelmente baixa, de menos de 80 graus Celsius, por alguns segundos, para que seja fácil a remoção dessa pequena parte e não haja nenhum dano na carcaça, que é de alumínio ou de metal. Logo após removermos essa pequena tampinha, o PCB inteiro desliza para fora, do outro lado, onde possui o conector do tipo USB do tipo C. E vemos que em seu PCB frontal, ou seja, o lado onde fica o conector do tipo USB-C, ele quase não possui nenhum componente CIs principais. Temos apenas um indutor de 3 nH para filtragem da alimentação e um LED indicativo de funcionamento. Já em seu PCB traseiro, podemos observar alguns componentes a mais, junto de seu Bridge Chip e um CI que aparentemente serve para armazenar o firmware dessa enclosure. Vamos mencionar um pouco agora sobre seu Bridge Chip, pois qualquer enclosure que faça a conversão de um sinal
com padrão PCIe ou interface NVMe, ou até mesmo SATA com HCI, para o USB ou Thunderbolt, precisa de um CI mediador para realizar essa tradução, tendo em vista que SSDs não são suportados nativamente serem apenas conectados através da entrada USB. Portanto, é preciso de um chip como esse para fazer a tradução, entre aspas, dessa comunicação. E nesta enclosure, vemos que ele utiliza um chip da Realtek, o RTL9210B, que realiza a tradução do sinal PCI Express utilizando o protocolo NVMe, cujo é a forma com que o SSD está sendo conectado no dispositivo, para a interface USB, cujo é o upstream, onde ele vai ser conectado. Este modelo em particular oferece até 2 linhas do tipo PCI Express 3.0, ou seja, fornece suporte a um barramento máximo teórico de até 8 gigabits por segundo, ou 1 gigatransfers por segundo. Além disso, ele também suporta interface HCI ou SATA. E ele faz a conversão para esse sinal com a interface USB 3.1 geração 2, de 10 gigabits por segundo. Ele possui uma arquitetura MIPS de 32 bits, mas seu modelo exato não foi encontrado. Vale salientar também que ele permite pass-through dos comandos do Trim e do Smart, para que podemos ver um pouco mais de informações e atributos dos dispositivos que forem instalados. Junto do seu PCB, próximo ao Bridge Chip, encontramos um CI marcado como P25D40SH, cujo eu acredito ser o chip responsável por armazenar o firmware desse Bridge Chip. Trata-se de um chip de armazenamento de baixo consumo de 4 megabits, da fabricante Puya Semiconductors. Antes de partirmos agora para os benchmarks, a bancada de teste e toda a metodologia de testes é a mesma dos demais vídeos que eu costumo trazer, com apenas algumas mudanças que vocês verão no decorrer do vídeo. E caso alguém deseje realizar a compra dessa enclosure que está com um preço bem interessante, tanto para SSD SATA ou NVMe, tanto no AliExpress ou até mesmo na Amazon, e queira contribuir um pouco com o canal, estarei deixando links comissionados na descrição. Um último aviso, como testamos uma case que possui uma velocidade máxima de até 10 gigabits por segundo, ou seja, USB 3.1 geração 2 ou 3.2 geração 2, e muitas das máquinas e notebooks hoje em dia já possuem esse tipo de conector, temos que levar em conta que máquinas mais antigas ou notebooks mais antigos, às vezes, embora possam até ter USB do tipo C, não são de 10 gigabits. Portanto, eu também fiz uma comparação desta enclosure com este SSD em um conector de 5 gigabits, que seria o USB 3.0, ou USB 3.1 geração 1, ou 3.2 geração 1, que é tudo a mesma coisa, tiveram apenas poucas diferenças de mudança, juntos de um conector mais antigo, USB 2.0, que esse é padrão há muito tempo atrás, para termos um cenário mais realista e representativo das pessoas que não possuem esse tipo de conector. Mas é isso, vamos direto para o teste. Começando os testes com sua leitura e escrita sequencial, vemos que ele consegue facilmente superar o barramento ficando acima de 1 GB por segundo, quando conectado em uma entrada de 10 GB por segundo. Ao conectarmos a uma entrada de 5 GB por segundo, que é mais representativo do tipo de conectores que a gente tem no laptops e computadores hoje em dia, vemos que ele atingiu velocidades como se fosse um SSD SATA, ficando próximo dos 440 MB em sua leitura e 410 em sua escrita. Apenas quando conectamos ele numa entrada USB 2.0, vemos que o seu desempenho foi terrível, aonde na sua leitura e na sua escrita, suas velocidades foram menores do que 42 MB por segundo, o que foi um resultado terrível. Já agora, em seu quesito de latências, tanto em sua latência de leitura quanto de escrita, não obtiveram resultados ruins quando testamos na porta de 10 GB ou de 5 GB. Nesse cenário, a diferença foi muito pequena e não seria notável no dia a dia. Apenas quando conectamos essa enclosure numa entrada USB do tipo 2.0 que vemos uma perda de desempenho gigantesca, onde sua latência em sua leitura quase que triplicou e quase quadruplicou em sua escrita, o que foi um resultado terrível. Testando suas velocidades aleatórias em QDF4, novamente vemos o cenário como vimos anteriormente no seu teste de velocidade sequencial. Porém, houve uma pequena diferença no quesito de escrita. Na leitura,
Tanto estando em 10 gigabits quanto 5 gigabits, houve sim uma pequena diferença, mas não foi tão grande. Já na sua escrita, houve uma diferença de quase o dobro de desempenho. E novamente, ao utilizar esta enclosure no USB 2.0, o desempenho foi lamentável. Já em QDF 1, vemos que o mesmo se repetiu. Porém, a diferença, tanto em sua leitura, ao utilizarmos a enclosure em 10 gigabits quanto 5 gigabits, foi bem menor, tanto na sua escrita também. Apenas, novamente, ao conectarmos a enclosure na USB 2.0 que o desempenho foi lamentável. E agora, passando para o ADDISC Benchmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos para uma simulação de carga de transferências de dados no próprio Windows, vemos que durante os testes tanto em 10 gigabits quanto 5 gigabits, ele tem um desempenho satisfatório. Apenas conforme o tamanho de blocos vai aumentando em sua leitura, em sua escrita, vemos que ao ela estar conectada a uma enclosure de 10 gigabits, há uma diferença de performance, mas na prática não há muito. Apenas quando foi utilizado em 2.0 que o desempenho é lamentável. E novamente, esse mesmo cenário ocorreu em QDF 1, tanto no quesito de leitura quanto em sua escrita, aonde principalmente o ponto negativo foi a velocidade na USB do tipo 2.0. Partindo para o 3D Mark, com a suite de testes Storage Benchmark, que são realizados diversos testes voltados a armazenamento, incluindo testes de carregamento de games como Call of Duty Black Ops 4, Overwatch, é realizada uma gravação e streaming com o software OBS de uma gameplay a 1080p 60 fps. Também é realizada instalação de games, transferência de pastas de arquivos de games, dentre outras coisas. Vemos que quando conectamos essa enclosure numa entrada de 10 gigabits, ele possui uma pontuação de mais de 1.300 pontos, o que é interessante. Quando conectamos um USB de 5 gigabits, a sua pontuação cai bastante, para próximo de 960, o que ainda assim é um desempenho satisfatório. Agora, quando a gente conecta na USB 2.0, a pontuação dele foi muito similar do que um HD SATA 3 que temos de 1 TB conectado no computador, de menos de 200 pontos, o que foi um resultado terrível. Isso se dá devido à sua latência e sua largura de banda ter sido muito pequena. Houve sim um aumento na latência da 10 gigabits para 5 gigabits e uma queda na largura de banda de 10 gigabits para bits nesse benchmark, mas ainda assim foi uma queda consideravelmente menor do que quando comparado ao USB 2.0. Já com o PCMark 10, que é uma suite de testes similares, porém com um foco maior no ramo de produtividade, que tem como maior uso o pacote Adobe e o pacote Office, vemos que, quando ela foi conectada na entrada de 10 gigabits, sua pontuação ultrapassou 1.300 pontos, que foi novamente uma pontuação interessante. Com 5 gigabits, foi próximo de 940, e com 2.0 de 480 megabits por segundo, sua pontuação foi menor do que 170, o que foi um resultado terrível. Entretanto, novamente, a diferença de estar conectado no USB 3.0 para uma 10 gigabits não foi tão grande. Então, nesse cenário, não vai ter uma diferença tão gigantesca. Apenas seria caso fosse utilizado na USB 2.0. Já utilizarmos o nosso projeto no Premiere com 16.5 GB, resolução 4K, 120 megabits de bitrate e lotado de efeitos, onde foi realizado o teste de carregamento para ver o tempo que leva para que ele esteja pronto para que seja realizada a edição, vemos que, ao utilizarmos essa enclosure no USB de 10 gigabits, ele levou um tempo considerável para realizar o carregamento do projeto para que ele estivesse pronto para ser editado, de aproximadamente 83 segundos. Ao utilizarmos a enclosure na entrada de 5 gigabits, houve um incremento de aproximadamente 20 segundos, o que é um incremento considerável, mas 20 segundos em um projeto desse tamanho não fez uma diferença tão gigantesca. Caso sejam projetos muito maiores, aí sim a diferença é maior. Agora, quando foi conectada na entrada 2.0, ele quase que triplicou o tempo que levou para carregar o projeto em comparação ao USB do tipo de 10 gigabits por segundo, em comparação a 2.0. Mas em um cenário realístico, como por exemplo o carregamento de games, pois você pode muito bem utilizar essa enclosure para colocar um SSD e deixar seus games neles.
Nesse trecho, vamos utilizar o Final Fantasy XIV com seu benchmark integrado para ver o tempo que leva para fazer o carregamento deste game e de suas telas de carregamento em comparação a essas três portas USB. Podemos observar inicialmente que, ao utilizarmos essa enclosure numa entrada de 10 GB, ele levou aproximadamente 9,3 segundos. Apenas uma curiosidade, este SSD leva cerca de 7,2 segundos para realizar o carregamento desse game, pois trata-se de um SSD 4.0 topo de linha. Ao utilizarmos essa mesma enclosure na porta de 5 GB, vemos que houve um leve incremento no tempo. De 9,3 subiu para 11 segundos, o que é uma diferença muito pequena e não é notada, a não ser que você esteja contando, cronometrando o tempo. Agora, quando ela foi utilizada na enclosure com USB 2.0, houve um incremento maior do que 300%, aonde ele teve um tempo de quase 40 segundos para realizar o carregamento do game, o que foi um desempenho terrível. Portanto, caso vocês queiram deixar este enclosure junto com algum SSD, tanto SATA ou NVMe, focado para games externos, não recomendo conectar essa enclosure em entradas 2.0. Dá para usar? Dá para usar. Só que como vocês podem ver aqui, neste benchmark, onde a diferença de SSDs topo de linha para SSDs bem mais ou menos é bem pequena, de alguns segundos, para você ter uma diferença de ser 3 vezes maior, realmente o desempenho não é bom. Isso não é devido a problema da enclosure, e sim ao USB 2.0. E já é uma porta super antiga que está presente há décadas no mundo de TI em si. Vamos agora realizar o teste de transferência de arquivos, que é o melhor cenário mais representativo de uma enclosure como essa, que transformaria o seu SSD em um SSD externo. Começando com a pasta zipada de 6.20 GB de uma ISO do Windows 10, 21H1. Vemos que, ao utilizar a enclosure numa entrada de 10 GB, ele realizou a transferência em exatos 8 segundos. Ao utilizarmos a porta de 5 GB, houve um incremento para 18 segundos, o que foi mais do que o dobro, mas ainda assim nada que vai ferir o desempenho no uso prático. E novamente, ao utilizarmos a porta 2.0, houve um incremento gigantesco. Para vocês terem uma ideia, caso seja comparado ao tempo que levou de 10 GB para 2.0, foi um incremento de 2000%. Foi 20 vezes mais lento o tempo de fazer essa transferência de 6 GB do que em comparação a estar conectado a uma porta de 10 GB. Isso é um resultado terrível, o que acabou ficando ainda pior ao utilizarmos a pasta do Counter-Strike Global Offensive de 25.2 GB, onde com 10 GB foi de menos de 30 segundos, quando utilizamos 5 GB o tempo dobrou, ficou um pouco mais de 1 minuto, e ao utilizarmos a USB 2.0 ficou quase 10 minutos realizando a transferência, o que é um tempo ridículo e muito ruim. É isso, pessoal. E veremos um pouco agora sobre a temperatura, pois este SSD que eu coloquei, ele tem como característica esquentar bastante. Coloquei logo esse SSD para ver, por se tratar de uma case metálica, se ela esquenta muito. E nesse trecho da análise, veremos se essa enclosure, junto daquele pequeno dissipador e thermalpadzinho, consegue fazer com que o controlador não sofra thermal throttling. Durante o teste de temperatura, iniciando com uma enclosure na porta de 10 GB, vemos que o SSD não chegou a sofrer thermal throttling, pois sua temperatura ficou um pouco acima de 70 graus Celsius. Entretanto, não ficou acima do limite do controlador. Porém, a temperatura externa da enclosure ficou de 58 graus Celsius, o que não seja nada alarmante nem perigoso, mas é algo desconfortável. Se você for ficar segurando, você vai queimar a sua mão. Não uma queimadura grave nem nada, mas é um pouco desconfortável de segurar. Mas essa enclosure é de metal para que dessa forma ela tenha um melhor arrefecimento do SSD no caso. Já ao testarmos com outras portas, como a 5 GB e 2.0, vemos que embora a temperatura do SSD tenha se mantido um pouco menor devido à largura de banda ter caído, a temperatura não caiu tanto assim. Em 5 GB ela se manteve em 52 graus Celsius
enquanto na USB 2.0 ficou abaixo de 50, próximo dos 47, o que ainda assim é uma temperatura totalmente ok, mas ainda assim é uma temperatura um pouquinho alta. Mas dessa forma, pelo menos, você consegue segurar por um maior tempo essa enclosure. Uma curiosidade interessante é que, como a velocidade sustentada deste SSD é maior do que 1 GB por segundo, quando a SLC Cache acaba neste SSD, sua velocidade não teria queda caso você utilize ele em uma enclosure de numa porta de 10 gigabits. Portanto, ao ultrapassar o volume de SLC Cache, a velocidade nesse cenário com esse SSD nunca cairia abaixo de 1 GB. E esse foi um dos principais pontos que fez com que eu testasse com este SSD, além de eu esquentar bastante. Mas é isso, pessoal. Chegamos mais a um término de uma nova análise e vamos verificar um pouco agora suas principais vantagens e desvantagens. Como essa foi a primeira vez que eu tive contato com uma enclosure da Ugreen, inicialmente eu até me surpreendi com a construção. Eu não achei que essa enclosure seria capaz de evitar o SSD de sofrer thermal throttling, mas aparentemente conseguiu, e possui um preço interessante. Obviamente, como qualquer produto, possui pontos negativos, que vamos abordar agora. Começando com seus principais pontos positivos. Ele possui um excelente desempenho que ela oferece junto com o SSD. Se você colocar um SSD de bom desempenho, a queda não vai ser tão grande. Acompanha uma quantidade boa de acessórios no caso. É bem fácil fazer a instalação de SSDs nessa enclosure. É quase toolless, ou seja, quase não necessita de ferramentas, pois só precisa de uma chavezinha para abrir ela, porém já é acompanhada na caixa. Ela é bem leve e portátil. O SSD não sofreu thermal throttling caso seja utilizado aquele thermal pad que faz com que ele tenha contato com a superfície metálica da case, fornecendo um melhor desempenho térmico. Oferece uma garantia de 5 anos, possui suporte a SSDs tanto SATA quanto NVMe e possui um preço bem atrativo. Já referente às suas principais desvantagens, os cabos USB, que são do tipo C e tipo A, embora seja interessante a Ugreen estar oferecendo os dois para quem não possui tipo C em qualquer telefone, tablet, computador ou laptop, o problema é que são cabos muito curtos. Portanto, caso vocês queiram utilizar, a minha sugestão é adquirir um cabo também extra. Se você quiser USB-A, compra o USB-A. Quer USB-C? Compra o USB-C. Pois embora, novamente, como sejam bons cabos, eu achei que são cabos muito curtos. Outra característica. Embora o SSD não sofra thermal throttling, como eu mencionei, a temperatura da case fica um pouco elevada. Isso devido a ela estar sendo bem utilizada para remover o calor do SSD e passar para a parte metálica da case e ser arrefecida com ar, o que realmente é o projeto correto, mas ainda assim a temperatura é um pouco elevada e você não vai conseguir ficar segurando a enclosure. E por último, ela não possui nenhum daqueles IP ratings, que seria como resistência à água ou nenhum tipo de queda. Mas é isso, pessoal. Trouxe aqui uma análise bem mais rapidinha de um produto que muita gente às vezes me pergunta se eu conheço algum ou se eu recomendaria algum, e tá aqui para aqueles que haviam me perguntado. Caso vocês tenham gostado, cliquem em like, comentem e compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Falou!